E aí, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Por aqui também tudo bem, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Vai ser um vídeo mais bate-papo, que eu decidi compartilhar uma parte da minha vida com vocês, que talvez, eu acho, né, que vocês não sabem que eu passo. Bom, pra início de vídeo, vai ser um vídeo real mesmo, vai ser um bate-papo, então não vai ter muito corte, muita edição nesse vídeo, tá bom? Confesso que é um vídeo um pouco difícil pra mim estar vindo aqui conversar com vocês sobre esse assunto, né? E perdoe os áudios, né? Os barulhos, porque eu moro numa escola e não tem como eu ocultar esses barulhos, gente, infelizmente. Mas espero que vocês compreendam a mensagem que eu quero passar pra vocês. Já fazem quase 2 anos que eu venho fazendo um tratamento, que eu recebi um diagnóstico de depressão com ansiedade. Eu não compartilhei isso com várias pessoas, algumas pessoas da minha família só sabem, mas na verdade eu tinha um pouco tipo de vergonha, sabe? Também não aceitava esse diagnóstico que eu tive, né, de depressão, porque sempre assim na minha vida eu ouvia falar assim que depressão era coisa ruim, né? Que se você tava assim, que você tava cheio de espíritos, em questão de é, religiosidade. As pessoas falavam isso, que depressão era coisa do diabo, que depressão era falta de Deus, que depressão você estava afastada dos ensinamentos de Deus, dos conhecimentos de Deus. Então, era meio que tinha uma perspectiva, assim, né, na minha visão, de depressão isso, que era uma coisa ruim. Só que não, gente, depressão é uma doença grave e ela tem que ser tratada. E tem que ter o acompanhamento. Eu faço acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, faço uso de medicação pra tratar, né? E o que me levou a desencadear uma depressão foi um misto de emoções. Eu me cobrava muito com o que aconteceu com a minha mãe. Por conta que no dia que meu avô fugiu, eu sempre ficava com meu avô, né, no período da tarde. E meu avô fugiu quando eu tava lá. E aí minha mãe passou mal e tudo. E eu me cobrava, tipo assim, será que se eu tivesse escondido a chave do meu avô, a minha mãe ia estar viva? Ou será que se eu tivesse grudado com meu avô, a minha mãe ia estar viva hoje, sabe? Aí eu me sentia muito culpada com isso. E quando a minha mãe faleceu, eu ouvi coisas que me machucaram muito. No sentido que, tipo assim, de parentes próximos, né, de pessoas próximas a mim, falou assim: ah, mas você não estava em casa quando ela faleceu, você estava passeando. E no dia do velório da minha mãe eu ouvi assim: nossa, mas coitada da Jana, Jana é minha irmã, né? Ela dorme na mesma cama, vai sentir muita falta. Aí eu tive comigo que, tipo assim, ah, o que aconteceu com sua mãe foi culpa sua, você não olhou o seu avô. Você não estava lá no dia que a sua mãe faleceu, na hora que ela faleceu. Então eu não tenho o direito de sofrer, eu não posso chorar, sabe? Então eu fui guardando pra mim. Então, todos os sentimentos, lógico, tipo assim, você chora, mas aí, sabe quando vem aquela cobrança? Por que você tá chorando? Porque se você tivesse olhado o seu avô, talvez a sua mãe poderia estar viva. Então, aquilo ficava na minha cabeça, sabe? E eu fui guardando os sentimentos pra mim. E foi piorando. Então, eu fui me fechando para as emoções que eu queria expressar, mas eu me cobrava que eu não podia sentir aquilo, sabe? E isso foi me fazendo mal. Até que chegou ao ponto que, tipo assim, as coisas começou a perder graça pra mim, sabe? As coisas que eu gostava. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre. Sempre que você me vê, eu tô sorrindo, eu converso sorrindo, sabe? Mas às vezes eu sorria só pra esconder o que realmente estava se passando comigo, sabe? E chegou um ponto que eu mesma vi que eu estava no fundo do poço e já não tinha mais pra onde eu ir. E aí eu precisava de ajuda, porque o meu corpo parecia que eu, dentro de mim, estava gritando por socorro e eu, por fora, não estava conseguindo reagir. Aí foi na qual onde eu fui atrás de ajuda. Eu fui procurar uma médica, que é a médica que tem cuidado de mim, né? Porque eu cheguei a um ponto que, tipo assim, eu só queria ficar deitada. As coisas que eu gostava de comer tava perdendo a graça, sabe? Tipo, doce, qualquer coisa que eu gostava perdia a graça, sabe? Eu sempre gostei de passear. Às vezes eu saía, eu chegava no lugar, parecia que, tipo, tava sem graça. As coisas estavam perdendo a graça pra mim, sabe? E eu comecei a fazer as coisas porque, tipo, era minha
obrigação, vamos dizer assim, não sei a palavra certa, por conta dos meus filhos. Não, eu tenho que fazer isso porque os meus filhos dependem de mim. E era que, tipo, não, eu tenho que fazer isso porque eu tenho que fazer. E me sentia muito sozinha também, sabe? Porque a maior parte do tempo o Júnior não tá em casa, então é só eu e eu. E aí eu ficava me sentindo muito sozinha, então eu fui, tipo, um boom de emoções. E eu tava ficando muito ruim. Aí foi na qual eu procurei um tratamento. E eu estou fazendo o tratamento. Então, por isso que às vezes eu tenho alguns gatilhos que me fazem passar muito mal. Por exemplo, que eu compartilhei no vídeo anterior, que foi a semana que eu perdi meu avô. E na semana completou 5 anos que minha mãe faleceu. E quando eu fui ao cemitério, me desencadeou vários gatilhos. E eu fiquei muito mal. Me desencadeou uma ansiedade muito grande. Eu chorei muito durante a semana, eu fiquei muito mal mesmo. E aí eu comecei a perder o ânimo das coisas. Eu tinha toda uma programação dos meus vídeos aqui do canal. E por conta desses gatilhos que eu tive, eu fiquei muito mal. Não consegui editar os vídeos pra postar no meu cronograma certinho, né, pra seguir. E aí eu decidi gravar esse vídeo pra explicar pra vocês o porquê às vezes eu começo com constância a postar aqui e às vezes eu acabo sumindo alguns dias. É por conta disso, gente. Que ela oscila, né? Mas tudo bem, faz parte. Eu vou ficar bem. No futuro eu quero gravar um vídeo. Falo, gente, eu tô 100% liberta da depressão. Consegui me curar dela, me libertar dela. E é isso, gente. Eu espero que vocês entendam o motivo da ausência, às vezes, aqui no canal. Porque eu sempre gostei de gravar. Uma vez a minha mãe me disse assim, nossa, eu acho que você grava porque você gosta de se expressar. E é isso, eu gosto de mostrar a minha realidade com as crianças, como eu falo pra vocês. A maior parte do tempo eu tô sozinha com as crianças. E eu gosto de mostrar a minha realidade com elas. Que às vezes não é fácil, a gente tem os nossos altos e baixos, mas a gente vence. E eu quero mostrar pra vocês num vídeo, espero não ser tão longe, né? Que eu consegui vencer a depressão, a ansiedade. Mas enfim, era isso que eu queria dizer pra vocês, né? Explicar um pouco da minha ausência. Espero que vocês tenham compreendido aí desse lado. Tá bom, gente? É isso aí. Um beijão, até o próximo vídeo.